Olá, amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que aí passado uma noite buena de final de domingo e que haya amanhecido um novo dia, uma nova semana e que todos tenham uma semana muito buena, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Bueno, iniciaremos o vídeo de hoje de la mañana, hoje dia lunes, chegamos dia lunes, dia 20 de abril de 2026, dia lunes, o vídeo de la mañana, já iniciaremos uma semana com atenção mais que fuertíssima que se passou esta tensão em Japão. Japão, houve um sismo de 7.4 em la escala Richter. Hasta o momento não temos notícias de tsunami, pero que hay quedado em alerta Japão, pois 7.4 foi muito cerca da terra, solamente 35 quilômetros de profundidade, cerca, e Japão ha temblado muito este dia de hoje de lunes. E vamos quedar sem atenção, pois está com um silêncio sísmico em Sudamérica, podemos considerar, pois há mais de 15 dias que não se passou os sismos de 6 e de 7 em diante em Sudamérica, e este sismo está migrando com mais lentidão, pero que temos que quedar sem alerta que chegará em Sudamérica, tá bem? Vamos quedar todos em alerta. Normalmente, quando se passa em Japão, o sismo não tem como ter dúvidas, pois normalmente quando há em Japão, migras para a região de Chile, Peru, estes países são que mais tocam quando há sismos em Japão, tá bem? Bueno, vamos iniciar então hoje o vídeo de la manhã de dia lunes, com o sismo que se passou em Bolívia. Bolívia houve um sismo de 4.1 na escala Richter, a 373 quilômetros de profundidade, bem lejos da terra, pelo que 4.1 não há sentido mover-se em Bolívia. Tá bem? Este sismo se passou às 6h31 da manhã de hoje. Depois houve um sismo em Chile. Chile houve um sismo de 3.3 em la escala Richter, a 100 km de profundidade. Podemos falar que foi hasta cerca da terra, pois foi 100 km, e 3.3 de baixa intensidade, tá bem? Sentiu pequeno movimento em Chile com este sismo. Este sismo se passou às 9h32 da manhã de hoje, tá bem? Seguindo Chile houve um sismo de 3.5 em la escala Richter, a 112 quilômetros de profundidade, tá bem? Pequeno movimento em Chile com 3.5. Este sismo se passou em las 9h38 da manhã. Depois Chile 4.0 na escala Richter, dá sentido movimento. Esse sismo se passou a 249 quilômetros de profundidade, lejos da terra. Este sismo se passou às 10h01 da manhã de hoje. Depois Chile novamente 2.5 na escala Richter, a 121 quilômetros de profundidade. Foi lejos da terra, baixa intensidade. Não há sentido movimento em Chile com este sismo. Este sismo se passou às 10h19 da manhã de hoje. Depois Chile 2.7 na escala Richter, a solamente 21 quilômetros de profundidade, cerca da terra, baixa intensidade. Quase não há sentido nada em Chile com esse sismo. Se passou às 11h15 da manhã de hoje. Depois Argentina, 3.12 na escala Richter, a 189 quilômetros de profundidade, lejos da terra, baixa intensidade argentina. Este sismo se passou às 12h21 da tarde de hoje, de lunes, tá bem? Chile, 3.12 na escala Richter, a 186 quilômetros de profundidade, lejos da terra, baixa intensidade. Este sismo foi o último do vídeo de hoje de la manhã, que se passou o sismo em
las 11h36 da manhã. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? Vamos quedar sem alerta, mirando durante os dias, e na noite regressaremos com os incisos que se passaram em la tarde e início da noite de hoje, tá bem? Tenham todos uma boa semana, um bom dia de lunes, 20 de abril de 2026, tá bem? Então, hasta la noite. Tchau, tchau.